E aí, tudo bem? Eu gosto de ficar bem à vontade no culto aqui. Eu não sou um cara que fica correndo de um lado para o outro, daí se tiver cadeira eu chuto a cadeira no meio, daí não vai ficar legal. Antes que você estaque a pedra em mim, eu gosto sim de café, tá? Eu tô aprendendo a gostar de café, eu não era muito do café, mas eu vou ser excluído da mesa se eu não gostar de café. Então, não, ouvi de vez em quando eu chego também de manhã assim, cara, eu fiz um café aqui, esse aqui tem um gosto frutado, daí sei lá o que é frutado, o que não é, mas eu sempre estou tomando, é uma alegria. Eu vejo que é uma alegria para ele também me servir o café sempre, então eu sempre aceito. Às vezes é muito bom, às vezes é bom. Mas eu só queria dizer que é um privilégio para mim estar aqui, de verdade, sabe, compartilhar a palavra num lugar que eu posso chamar de casa, num lugar que eu me sinto em casa, num lugar que eu estou com a minha família aqui. Eu estava sábado pregando numa igreja e foi absolutamente incrível, mas é diferente você estar convidado e você pregar na tua própria casa, assim, sabe? Então por isso que eu acho que o mais privilegiado de estar aqui sou eu. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, porque é uma honra para mim estar aqui, de verdade. Eu quero ler com vocês uma passagem que vai fluir na nossa noite hoje, o versículo base, digamos assim. São 10 versículos, é um pouco mais longo, então por favor estejam comigo aqui, tá? Não se distraiam e tudo mais, mas é muito importante. Todos os 10 versículos vocês vão ver, Deus tem mistérios para falar hoje. Então, o mistério está em João 7, de 1 a 10, que eu vou ler com vocês. Eu não sei se vão conseguir projetar isso aqui atrás ou não. Nossa, hello, você... Não, eu só mandei mensagem um pouco antes de entrar aqui. Se puder projetar e tudo mais, e deu super certo. Vamos lá. Deixa eu até ler com vocês aqui. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Era o começo do ministério de Jesus e tudo mais. Mas ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Para vocês que não sabem, ele era de Nazaré, e Judéia era tipo a capital top da época, assim, sabe? Nossa, e vai ter um evento lá, o evento dos tabernáculos e tudo mais, vai ser, sabe, vai bombar, vai estar todo mundo lá e tudo mais, e você vai ter a oportunidade de falar, meu, você tem que estar lá, cara, você tem que estar lá. E é engraçado, coloca no versículo 3 de novo. É engraçado como os irmãos de Jesus chegam para Jesus e falam assim: você deve. Eu acho engraçado. Você deve sair. Sabe quantas vezes a gente está em algum lugar e pessoas começam a opinar naquilo que a gente deve ou não fazer? Sabe? Como se eles soubessem tão bem o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Você deve isso, você deve aquilo. Vai para o próximo versículo. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo. Sabe? Poste no Instagram. Sabe? Pô, você tem a oportunidade lá sei lá, no Descende da vida, assim, sabe? Você vai estar lá, você vai pregar e antes que Silas Malafaia pregue, você tem 30 segundos para orar e teu Instagram vai bombar depois. Faça isso, vai lá, vai ser muito bom para o teu ministério, porque ali, ó, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Faz perfeito sentido, não faz? Vamos para o próximo versículo. Pois nem eles, os seus irmãos, criam nele. Faz perfeito sentido aquilo que eles falavam, mas esse versículo ele mostra qual que é a intenção dos irmãos sobre aquela fala que eles deram para Jesus. Pois nem eles criam nele. E sabe, quantas vezes a gente quer fazer certas coisas porque a gente quer que as pessoas creiam naquilo que a gente está fazendo. As pessoas duvidam daquilo que a gente está fazendo, então a gente quer fazer para provar que elas estão erradas.
Os próprios irmãos de Jesus não estavam crendo nele. Então faça isso, porque daí as pessoas vão crer em você. Só que Jesus sabe a intenção de todo mundo. Próximo versículo, ele responde assim, ó. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. Toma, trouxa. Ai, ai. Eu acho muito bom, Jesus. É que a Bíblia sempre, ela passou por várias mãos e deixou tudo bonitinho, assim, sabe? Mas eu tenho certeza que Deus deu um corte aos caras, assim, ó, tão bonito de ver, que todo mundo ficou assim, uau, meu Deus do céu. Vai pro próximo versículo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que ele faz é mal. Próximo versículo. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Ainda não. Ainda não. Essa é uma palavra que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ouvir, mas ainda não. Ainda não chegou o tempo. Sabe, existem muitas coisas, todos nós aqui temos planos, todos nós temos propósitos, todos nós queremos fazer certas coisas e escutar ainda não é muito difícil. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E aqui está a grande chave do que eu quero pregar para vocês hoje. Eu quero falar sobre anonimato, sobre segredos, sobre não necessariamente fazer todas as coisas publicamente, mas certas coisas têm que ser feitas no secreto. Vamos orar rapidinho, só para entrar também nisso. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque é um privilégio escutar a Sua palavra sempre. Muito obrigado que você está aqui, você quer ensinar a gente mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Elô, eu posso fazer um pedido para você? Cadê a Elô? A Elô não está no computador, gente. Mas eu sei que o Vini gosta de pregar sempre com o som angelical por trás. Se dá uma pausa no som angelical, ou o Rômulo também, que daí, senão vocês vão começar a chorar ainda, porque essa música é muito boa, eu estou quase chorando aqui também. Mas, Rômulo, na hora que você sentir a vontade, você só entra com o som angelical, que daí sim, quando as pessoas é para chorar, daí as pessoas choram, daí, nossa, Jesus vai tocar o coração deles, não interessa nem o que eu fale aqui. Amém? Hoje é um dia muito feliz para mim, porque é oficial, o Barn é o melhor time do mundo, e eu estou muito feliz por causa disso. Eu não vou zoar, tá? Eu não vou falar nada sobre Palmeiras. Eu confesso que eu estava muito tentado. A gente estava muito feliz, que eu sou muito Barn, eu já morei na cidade de Munique. O Vini é palmeirense. E, uma vez na vida que os dois iam jogar junto e a gente estava animado, a gente estava fazendo aposta já, e o Vini falando assim, não, se o Palmeiras ganhar, e daí eu vou fazer os dízimos e ofertas aqui e tudo mais com a camiseta do Palmeiras. Daí eu já falei assim, não, mas se o Barn ganhar, então eu vou com a camiseta do Barn e tudo mais. E a gente estava animado assim, ó, e daí o Palmeiras vai e perde contra o Tigres. Ai, acabou com a nossa realidade, eu fiquei triste. Eu estava até esperando do Bayern perder na semifinal só para os dois jogarem junto, mas infelizmente não deu certo. Eu fiquei triste com isso. Mas eu não sei por que eu estou compartilhando isso, só estou compartilhando porque eu estou feliz por causa disso, tá bom? Ai, ai. Anonimato. Sabe, eu estava preparando essa palavra, perguntando assim, Deus, o que você quer que eu fale? E ele fala assim, fala sobre anonimato. Eu falei assim, sério? Porque, sabe, tem tantos temas legais para pregar, vamos falar sobre generosidade, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre anonimato. Nossa. Já da última vez, qual que foi o tema da última pregação? foi sofrimento. Por que eu sofro tanto? Deus, sofrimento, agora anonimato, deixa eu falar uma coisa legal, assim, sabe? Que a galera fica lá, assim, é isso aí, vamos conquistar o mundo, se Deus é por nós, quem é contra nós e tudo mais. Mas Deus falou assim, vai falar sobre anonimato. Eu falo, tá bom, vou falar sobre anonimato, então.
que na verdade, essa palavra anonimato, ela seguiu o meu 2020 inteiro, sabe? Foi a palavra que me direcionou no meu 2020. Então essa palavra não é uma palavra só que eu li, achei interessante, vou passar isso para as pessoas, mas é uma coisa que eu vivi durante um ano. Durante um ano estava amadurecendo meu coração. E não sei se vocês sabiam, mas a gente está numa pandemia. Né? O coronavírus chegou aí. Ano passado, em março, eu até estava conversando na época com o Vini, vendo assim, será que eu vou lá para casa dos meus pais em Vitimarsum? Meus pais moram lá e daí fica um pouco mais longe da galera, não tem tanta gente por perto. E eu estava tomando um remédio na época, corticoide, que daí abaixava a minha imunidade, então era grupo de risco, então eu tinha que tomar mais cuidado do que todo mundo e tudo mais. E eu estava, eu acho que eu vou me mudar para Vitimarsum para ficar lá um tempinho, né? E era engraçado que antes disso, eu sempre falava assim, essas coisas que a gente imagina, assim, sei lá, vem um apocalipse zumbi assim sobre o mundo, como é que você faz para sobreviver? A minha primeira coisa eu vou para Vitimarsum, vou ficar na casa dos meus pais, pelo menos é um pouco mais longe de todo mundo. E quando eu estava empacotando minha mala, assim, indo para Vitimarsum, eu só olhava assim, não acredito que eu estou fazendo isso. Então eu empacotei minha mala, era para ficar um mês virou 2 virou 6, e eu voltei oficialmente agora metade de janeiro, mas eu fiquei o tempo todo lá, e eu perguntando para Deus, qual que é a tua ideia? Por que eu estou aqui? Por que eu estou longe de tudo? Por que eu tive que pausar minha vida inteira para estar aqui? E Deus começou a falar, e uma das palavras que Ele me deu é o anonimato, e eu tive que passar praticamente um ano inteiro em anonimato, crescendo em anonimato, aprendendo em anonimato, longe do público, porque eu aprendi que o público ele não aparece para os treinos. A multidão, os estádios não se enchem para ver um processo de uma pessoa. Os estádios se enchem para ver o resultado, para ver uma performance. Mas aquilo que você tem que construir, o treinamento, o passo a passo, isso o público não vê, isso o público não quer ver. E no UFC, eu gosto de acompanhar isso bastante sempre, ele sempre fala assim, o treino duro, luta fácil. E é mais ou menos isso que Deus quer falar com vocês hoje. É um treino duro, mas uma luta fácil. É você estar pronto para no dia da luta chegar. Por que o anonimato é tão importante? Sabe, quando Herodes, na época de Jesus, escutou que havia um novo rei, tem um novo rei chegando e tudo mais, ele é criança, um novo rei nasceu, o que ele fez? Ele falou assim, tem um novo rei, então eu vou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, todas elas vão morrer. Por quê? Porque o jeito mais fácil de matar um rei é quando esse rei ainda é uma criança. O jeito mais fácil de matar o teu propósito é quando ele ainda está pequeno. Sabe, é como uma semente. Uma semente, ela tem, sabe, ela é encorpada por potencial. Sabe, uma semente consegue se transformar numa árvore gigante. Mas uma semente só por ser semente, ela não tem impacto. Se você joga uma semente em alguém, ela mal vai sentir essa semente tocando nela. Ela é apenas o potencial daquilo que ela pode ser. Mas se ela se torna um potencial, se essa semente se desenvolve para uma árvore, joga uma árvore na cara de um caboclo, você vai ver como é que isso faz uma diferença, se ele vai sentir essa diferença ou não. Mas enquanto ela é uma semente, ela é somente potencial, ela não é mais nada. E o que você tem que fazer com esse potencial? É enterrar ele, é guardar, é deixar ele seguro dos pássaros que querem vir comer, acabar com esse propósito. E por isso que eu vim falar sobre anonimato com vocês. E por isso que isso é tão importante, porque eu vejo, ainda mais na nossa geração, com rede social, mídia social e tudo mais, eu estou aprendendo a tocar violão, eu já vou lá, jogo tudo no Instagram e tudo mais, e todo mundo vê que você ainda não é bom. E você desiste desse propósito, desse sonho, porque você se expôs muito cedo. Acabou com essa semente, esse potencial que tinha
de virar uma árvore, de virar, sabe, de ter frutos, acaba. Por isso que tem que ter esse cuidado. E é interessante que eu estava justamente pesquisando sobre isso, a vida de Jesus também. Você lê os evangelhos, fala assim, Jesus fala do nascimento, fala quando ele era criança e tudo mais, fala quando ele tinha 12 anos, quando ele estava no templo lá e ele ficou ensinando a galera no templo, os pais voltaram assim, cadê Jesus? Depois voltaram, buscaram ele, mas depois a Bíblia não menciona mais ele. E só volta a mencionar Jesus quando ele tem 30 anos de idade. Sabe, o que aconteceu entre esses 12 anos e os 30, 18 anos, mais da metade da vida de Jesus, onde não tem relato, onde não tem nada de tipo, nossa, extraordinário que ele fez. Eu dei uma pesquisada até, ele era chamado de Nazareno, então dá para se concluir que ele morava continuamente em Nazaré. Ele pregava na sinagoga como era de seu costume. Tem um versículo que fala em João também. Então ele já pregava na sinagoga e tudo mais, mas na verdade é um grande mistério do que ele passou lá. E eu não sei quanto a vocês, entre os 12 e 30 anos acontece muita coisa. Quem aqui tem entre 12 e 30 anos de idade? Eu acho que a grande maioria aqui, para os mais velhos, me desculpa, tá? Eu acabei de expor a idade de vocês. Mas eu acho que todos aqui podem concordar, entre 12 e 30 anos acontece muita coisa. Sabe, você direciona a tua vida, você passa pela adolescência, você talvez casa, você tem filhos, você tem o teu trabalho, faculdade, e tem tanta coisa que acontece entre 12 e 30 anos, ainda mais naquela época que, eu não sei, a expectativa de vida era, 50, 60 anos de idade. Por que a Bíblia não conta sobre isso, sabe? É o tempo de anonimato de Jesus, e se ele passou mais da metade da vida dele, 18 anos em anonimato, significa que isso tem alguma importância. Significa que tem algo ali que talvez a gente não descobriu ainda. Infelizmente a gente não sabe exatamente o que aconteceu na vida de Jesus, mas tem uma outra história que conta um paralelo também a essa vida de Jesus, esse período de anonimato de Jesus, que é Davi. Davi, ele foi ungido rei. Por quê? Porque ele foi aprovado no secreto. Davi foi aprovado no secreto. Então, quando Samuel chegou para ungir os filhos de Jessé, sabe, ninguém viu o potencial dele, ninguém olhava para ele, ninguém dava bola para ele, mas Deus escolheu ele porque em secreto ele foi aprovado. Então diante dos homens ele não tinha valor nenhum, mas no secreto ele foi aprovado e ele é ungido ao ser o próximo rei. E depois de ele ser ungido, o que ele faz? Ele volta para o anonimato dele. Ele cuidava das ovelhas dele, ele foi lá, foi ungido o próximo rei de Israel e volta para o anonimato. Volta para... Ninguém sabe quem que ele é, não se conhece o potencial dele, e algum tempo depois pergunta assim, então, teve um profeta lá que ungiu ele, mas não aconteceu nada depois e tudo mais. Mas a Bíblia relata algumas coisas que aconteceu no anonimato de Davi, que primeiro chega um urso, e ele vai lá, e esse urso ameaça as ovelhas dele, ele vai lá e mata esse urso. Depois chega um leão, esse leão ameaça as ovelhas dele, e ele vai lá e mata esse leão. De repente chega um tal de Golias que ameaça o povo dele, e ele vai lá e mata esse gigante. Sabe, Davi estava fazendo a mesma coisa que ele já fazia no anonimato, a única coisa que mudou foi o público. Ele só continuou fazendo aquilo que ele já fazia, mas quando o público esteve lá, eles conseguiram celebrar a vitória junto com ele. Por isso que o anonimato é tão importante, porque você só continua fazendo aquilo que você já fazia antes, e dessa forma uma batalha se torna fácil, porque antes você já lutou muito. Então, anonimato, você já foi aperfeiçoado. E para vocês que gostam de anotar pregações e tudo mais, eu tenho 4 pontos que eu quero conversar com vocês. 4 pontos porque é tão importante passar por esse anonimato e ninguém da gente, sabe, deixar de passar por isso, de não passar por isso. Por que isso é tão importante? Primeiro, você tem a liberdade, você pode errar. Esse é o primeiro ponto, você tem a liberdade
de cometer um erro. E isso é extremamente importante. Sabe? Uma criança, quando ela começa a andar, ela dá 2, 3 passos e ela tropeça. Se ela tropeça, você olha e fala assim, ela não tem o dom de andar mesmo, então vamos desistir dela mesmo. Óbvio que não. Você sabe que ela está em treinamento. Você sabe que ela está no processo para chegar lá. Obviamente também, se essa criança falar assim, não, vou disputar uma corrida com o Usain Bolt, você fala assim, você tem muito caminho para andar ainda, não é o teu tempo. Então, todo processo tem um tempo, e é importante você ter a liberdade de errar, a liberdade de, às vezes, falar alguma coisa errada, sabe? Pergunte para qualquer pastor, a primeira vez que eles pregaram. Praticamente todos eles falam assim, a primeira vez que eu preguei, cara, eu falei isso errado. Não, se eu pudesse voltar atrás eu faria coisa diferente. Não, sabe, a primeira vez que eu fui pregar, eu fui convidado lá numa igreja em Blumenau, eu fui pregar sobre... era predestinação versus livre-arbítrio. Primeira pregação do cara, já faz isso, tá ligado? Uma discussão que dura milênios, já desde a época de Jesus, já perguntava isso, eu vou pregar na minha primeira pregação. Inocente, sabe? Eu falei alguns pontos válidos e tudo mais, mas obviamente que eu não resolvi essa questão naquela pregação, mas eu errei, eu aprendi, dei risada e hoje esperamos que eu não cometa o mesmo erro 2 vezes, né? Mas segundo ponto, primeiro ponto é você tem a liberdade de errar. Segundo ponto, desenvolve o teu caráter. Elô, se puder, aquele som angelical, acho que agora é um momento bom, porque agora eu estou sentindo cada vez mais, hein? Desenvolve o teu caráter. A Bíblia fala em Provérbios 28, 6, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Melhor é um pobre íntegro do que um rico perverso. Integridade tem que ser aperfeiçoada até os mínimos detalhes. Você tem que estar pronto, aperfeiçoado, íntegro, antes de você conseguir entrar numa batalha, porque se você não está aperfeiçoado, a batalha vai expor os seus defeitos. Por isso é tão importante você se aperfeiçoar até o teu limite. Você acha que você já está pronto, você acha que já está, agora vai e tudo mais, mas é extremamente importante você ser testado até o teu limite mesmo, porque se você não tem o secreto, não tem a liberdade de ser testado até seu limite, a guerra vai. E eu te garanto que é muito mais difícil você errar em público do que você errar em secreto. Número 3, o teu propósito é aperfeiçoado. A Bíblia fala em Coríntios 9, 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem esse prêmio. Correm de tal modo que vocês cheguem em primeiro lugar. Sabe, a gente sempre prega porque você é filho, você é isso, você é aquilo, e isso realmente é verdade. Deus já conquistou, Jesus na cruz já conquistou tudo que a gente precisava conquistar, então nele já temos tudo que precisamos. Mas tem muita gente que para por aí e fala assim, não, beleza, mas não é isso, sabe? A gente tem um propósito aqui na terra, a gente tem uma missão, um chamado, uma vocação. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu escuto o evangelho, eu quero, sabe, explodir isso para todo mundo e recolher a galera na rua e falar assim, você tem que conhecer uma coisa que eu conheci, porque isso mudou a minha vida por completo, sabe? E eu quero treinar de tal forma que quando o dia da minha corrida chegar, eu estou pronto para chegar lá e chegar em primeiro lugar, sabe? Jesus passou 18 anos em anonimato para em 3 anos transformar o mundo. Em 3 anos, 6 vezes mais ele passou treinando do que efetivamente fazendo. E mesmo quando ele efetivamente fazia as coisas, ele sempre buscava o secreto, sempre buscava uma floresta, uma montanha para se retirar e tudo mais, porque ele sempre buscava esse secreto de novo, porque é de lá que ele tira as forças para conseguir fazer essa performance na frente do público. Não é uma performance, mas nesse contexto do atleta que corre no estádio. Ele só consegue correr se ele é bem treinado.
Número 4 e último ponto da importância do anonimato é: você não queima a tua largada. Eclesiastes 3:1 fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há um tempo certo. Sabe, a Bíblia fala quando Jesus tinha 12 anos de idade, tipo, nada. Ele já estava lá na sinagoga pregando, ensinando e falando um monte de coisa, e a galera ficava assim: quem que é esse piá falando? Porque ele está demonstrando conhecimento muito maior do que todos nós juntos aqui, está dando uma aula para todos nós, a gente que está aprendendo com essa criança. Ele já tinha plena capacidade, Jesus já tinha plena capacidade, com 12 anos de idade. E mesmo assim ele passa os próximos 18 anos fazendo absolutamente nada. Eu fico imaginando como as pessoas ao redor de Jesus, assim, a própria Maria, olhando assim, porque o meu filho é o Filho de Deus, e ele vai transformar o mundo, ele é o Messias, vai transformar todo mundo, e está lá Jesus com 29 anos de idade, morando em casa, sendo marceneiro, e Maria olha assim, tipo, pergunta para ela assim: teu filho, o Messias e tudo mais. Tá lá, o que ele fez até agora? Ele ensina um pouco na sinagoga de vez em quando, ele faz umas mesas da hora, mas sabe, a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva nossa. Deus vê as coisas de uma forma diferente que a gente vê. A gente sempre está acostumado hoje em dia com essa fama simultânea, sabe, de você ir num programa de TV e de repente do dia para a noite você está lá, bombado. E não tem nada de errado em gente bombada, em gente que tem essa influência. E sim, eu quero que a mesa, por exemplo, tenha essa influência, porque a gente quer atingir pessoas, quanto mais, melhor. Mas eu também não quero queimar a nossa largada. Eu não quero que você queime a sua largada, porque você talvez se expondo muito cedo, você acaba quebrando, perdendo, matando aquele propósito que ainda era uma criança, que precisava amadurecer primeiro para chegar lá. Sabe, voltando para a primeira passagem que eu li com vocês, os irmãos de Jesus falam assim: ninguém deseja ser conhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Sabe? E faz perfeito sentido. Jesus queria ser conhecido, Jesus queria transformar o mundo, Jesus queria ser, não só queria ser, mas ele era o Messias. Então mostre-se ao mundo, transforme o mundo então. Mas Jesus, sabe, Jesus não veio para fazer aquelas coisas que faz sentido, porque fazia perfeitamente sentido isso que os irmãos dele falavam. Mas Jesus, ele não vem aqui para fazer aquilo que faz sentido. Jesus não veio para ser famoso, Jesus veio para ser obediente. Enquanto Deus falava assim: ei, ainda não chegou o seu tempo, Jesus respondia: ei, ainda não chegou o meu tempo. Ei, ainda não chegou o seu tempo. E Jesus era obediente, porque ele foi chamado para ser obediente e não conhecido. Ele foi chamado para ser obediente e não famoso. Sabe, a gente às vezes tem que reconsiderar o que é sucesso diante dos nossos olhos. Porque algumas pessoas que a gente está classificando como fracassadas apenas são obedientes. Algumas pessoas têm uma falsa ascensão, uma falsa influência, porque queimaram a largada, então estão em primeiro lá no caso, mas na verdade estão fracassando naquilo que eles estão fazendo. A gente tem que começar a ver as coisas da perspectiva de Deus, porque a gente está matando pessoas, classificando as pessoas como um fracasso, quando elas apenas estão sendo obedientes. Jesus, ele sempre gostava de falar por parábolas, fazer um comparativo e deixar as pessoas interpretarem a parábola da forma que o Espírito Santo mostrava e tudo mais. Eu quero fazer isso com vocês também hoje. Eu quero dar uma parábola para vocês, e a interpretação que vocês têm, a interpretação que o Espírito Santo der para vocês, isso é com vocês. Mas eu lembro quando pelo menos eu era menor, a gente tinha aquelas câmeras fotográficas analógicas, que não era as digital e tudo mais, que era o filme mesmo lá dentro. Você tirava foto, você não conseguia ver essa foto, você tirava.
E uma hora aquele filme acabava, o que você fazia? Você pegava essa câmera, você levava essa câmera até um profissional. Esse profissional pegava essa câmera, ia para um quarto escuro, com todo o cuidado do mundo, ele abria essa câmera, retirava aquele filme, que não eram as fotos prontas, mas eram apenas o negativo daquelas fotos. Era o potencial de um dia se tornar uma foto, mas ainda não era. E ele pega aquele negativo e ele passa aquele produto e banha em tal coisa, e daí pendura, e daí vai, e daí volta, e daí passa tempo, e essa sala tem que estar extremamente escura, porque qualquer raio de luz que atinja aquele potencial, aquele negativo, vai expor ele demais, e a foto exposta demais não serve para mais nada além de ser jogada fora. Então ele vai lá com todo cuidado e passa por todo o processo certinho, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até finalmente a foto está pronta, ela pode ser entregue de volta e cumprir o propósito que aquela foto foi criada. Mas se ela não tiver todo esse cuidado, aquela foto não vai servir para mais nada além de ser jogada fora. Sabe, eu não queria pregar essa mensagem, porque essa mensagem que fala assim, ainda não. Essa é uma mensagem que fala assim, tá quase aí, mas ainda não. Ainda não. Tem certas coisas que Deus talvez está falando no teu coração, que fala assim, ei, ainda não. Se você se expor agora, você vai queimar o teu filme. Se você... Não, ainda não. Ainda não chegou o teu tempo. Eu não sei qual é o teu propósito, quais são os planos, quais são as coisas que Deus tem colocado na tua vida. Mas eu sei que eu ano passado estava louco para começar a fazer um monte de coisa e tudo mais. E eu estava já com data marcada para começar alguns projetos, e o corona veio e Deus me retirou de tudo aquilo e falou assim, ainda não. Eu tive que esperar uns 9 meses para poder recomeçar a fazer alguma coisa. Se puder pegar o violão aqui de novo, só tocar uma música junto com a gente. Sabe, ele vai tocar uma música e eu quero que vocês tenham agora também um tempo, só vocês e Deus, assim, sabe? Vocês podem ficar sentados, de pé, podem subir lá, podem deitar no chão. Vocês ficam bem à vontade, vocês estão na casa do Pai, sentados na mesa do Pai, vocês são extremamente... Vocês estão em casa, vocês são família. E Deus está me mostrando que tem certas coisas que Ele precisa falar para você, ainda não. Ele tenta falar isso para você, só que você não estava pronto, disposto a ouvir isso até agora. Mas existem certos planos na tua vida que são planos de Deus, mas que Ele está falando assim, não chegou o tempo, ainda não. Talvez Deus vai começar a te mostrar por qual período você está passando. Se nas idades de Jesus, talvez você está nos 25 anos de idade, você tem mais 5 anos pela frente, onde você não vai fazer nada de significativo, mas esses 5 anos vão ser extremamente importantes para a tua vida. Sabe, abre teu coração, porque Deus vai começar a falar no teu coração e vai confortar o teu coração. Primeiro, para você não ter essa pressão de fazer uma performance, de ser a estrela da noite para o dia, porque não é assim que as coisas acontecem na Bíblia. Às vezes você tem que passar por um propósito, e é nessa hora que o Espírito Santo vai começar a consolar vocês e falar assim, ei, você está passando por um propósito, vai com calma, ainda não, tenha o passo a passo. Ou talvez Ele vai começar a falar para você assim, ei, está chegando a hora, você está quase lá, quase está no ponto para dar a largada. Eu quero ver o que vai acontecer nos nossos próximos 3 anos aqui, porque eu acredito muito no potencial em cada um de vocês aqui, no potencial da mesa, nas pessoas. Deus tem grandes coisas preparadas para a gente, mas você tem que abrir o teu coração para que o Espírito Santo consiga falar as coisas que Ele precisa falar para você, não as coisas que você quer, mas o que Ele precisa falar para você. Esse momento agora é teu e Deus.